No nosso canal no YouTube, no Facebook, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja aí na sua casa, na sua vida, com a sua família. Eu quero nesse momento para você, se você tiver condições, de nós orarmos a Deus, de entregarmos a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus. Feche os seus olhos e nós vamos orar a Deus. Santo Deus e Pai que está no céu, nós queremos colocar a nossa vida em suas mãos, Pai. Sabemos que muitos dos servos e servas do Senhor que aqui estão ouvindo esta palavra de esperança têm dilemas, lutas e situações difíceis. Queremos entregar a nossa vida em suas mãos, colocando o nosso viver diário nas mãos daquele que tudo pode, colocando os nossos mais íntimos dilemas nas mãos do Senhor, para que o Senhor, talvez não resolvendo o nosso problema, mas nos dando o conforto necessário na nossa vida. Nos dê a sua paz acima de tudo e a salvação para o seu reino. Em nome do Senhor Jesus rogamos. Amém. Deus abençoe a você que está aí no nosso canal do YouTube. Coloca lá um joinha, Marcelo Milani lá no YouTube, Marcelo Milani no Facebook ou IASD Diadema. Também você pode ali ter contato com os nossos outros vídeos, os nossos outros materiais. E ali então você vai ter essa bênção da palavra de Deus, da palavra do Senhor na sua vida, na sua existência. E a palavra de Deus, ela é muito boa. Queremos ali fazer uma menção especial a nossos Calebs. Nós estamos aí em plena campanha do Caleb. Caleb é a atividade de jovens, principalmente na época de férias. Então nós pegamos esse momento da pandemia e fizemos como as nossas férias, e são atividades que dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e nós falamos aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui da cidade de Diadema, nós estamos nessa campanha de Caleb para ajudar pessoas. O que os Calebs fazem? Nossos jovens Calebs, Igreja de Parque Real, aqui da Central de Diadema e também do nosso Jardim Campanário, e todos os Calebs aqui da nossa região. Eles visitam pessoas, eles entregam álcool em gel, eles estão entregando máscaras, marmitas. Então todos os nossos Calebs ali, ó, liderança da Tamires, o José, o jovem José, a Márcia lá do Campanário, a Thaís aqui do Parque Real, a irmã Lúcia, irmã Lúcia, nota 10, envia ali a fotinha da senhora fazendo lá as máscaras, parabéns. Márcia também está aí na produção. A Márcia já fez mais de 500 máscaras. A Márcia incorporou, né, Márcia, esse assunto das máscaras. Álcool em gel. Então essa meninada está saindo com força aí. Então isso daí é o Caleb. Vai o nosso abraço, o nosso beijo, a nossa lembrança a todos os nossos Calebs aqui, não só da nossa região aqui de Diadema, mas a todas a região aqui do nosso ABC Paulista. Também eu queria deixar a nossa solidariedade aqui nesse ponto agora para a irmã Etienne, também para Dani, uma família querida de nossa igreja. Ontem a irmã Luísa, uma irmã serva de Deus, veio a falecer. Então fica aqui o nosso luto junto com as nossas irmãs, a nossa consideração, e que Deus abençoe essa casa, assim, muito de perto. O irmão Domingos, o irmão Tiago Wilker, o Nicolas ali, o netinho. Então que todos sejam ricamente abençoados pelo Senhor. Vamos lá ali na Palavra de Deus. Nós estamos aí no estudo da Palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo aqui, né, nesses vídeos, nesses tutoriais, nessas palestras, falar um pouco a respeito da experiência da Palavra de Deus e aplicar essa experiência também na nossa vida. Eu acho que a Palavra de Deus, nesse momento que nós estamos vivendo no mundo, é a Palavra de Deus que nos dá segurança para entendermos que nós não estamos sozinhos e que esse mundo não está desgovernado. Apesar de tanta calamidade, de mais calamidade, porque é um mundo cheio de calamidades, né? Nós estamos nas mãos do nosso Senhor Jesus. E a esperança nunca morre. Nós sabemos disso, que a esperança é o Senhor Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia. A Palavra de Deus é o nosso guia aqui, o nosso guia de estudo, é o nosso guia de orientação, é o nosso guia de estudo a cada dia, é aquela
palavra que nos dá alento, que nos dá conforto, e eu quero levar você até aqui o livro de Tiago, capítulo 4, e quero ler aqui a respeito da origem das contendas. Nós vamos lendo e vamos analisando os versos, verso por verso, para a gente chegar aqui então e tirar algumas lições espirituais, né? Nós vamos ler aqui desde o verso 1 até o verso 8, que o subtítulo aqui, o Tiago deu, é a origem das contendas. Quem é esse Tiago? Esse Tiago aqui é o Tiago, irmão de Jesus. Ele foi o líder da igreja de Jerusalém, foi o primeiro líder geral da igreja de Jerusalém. A igreja de Deus, amigos e irmãos que estão nos escutando, ela nunca foi uma igreja desorganizada. A igreja de Deus, ela é uma igreja organizada. Deus é um Deus de ordem, um Deus de decência, um Deus de cronograma, e Deus, desde a fundação do mundo, ele já tinha um plano para salvar o ser humano. Quando Eva e Adão pecaram, falei no último vídeo, Gênesis 3,15, ele fez então uma promessa, chamada de proto-evangelho, e ali ele então prenunciou a vinda do Messias, do Senhor Jesus a essa terra. E tudo que ele nos dá e ele nos deixa é para que tenhamos segurança de que ele está conduzindo e levando essa terra a bom termo. Eu quero ler aqui com vocês essa questão do capítulo 4, livro de Tiago, esse líder da igreja organizada do Senhor, igreja de Jerusalém. Tiago possivelmente era o líder daquela igreja, e ali então diz o seguinte: de onde procedem, verso 1 do capítulo 4 do livro de Tiago, de onde procedem as guerras, contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Você sabe que a palavra aqui de contendas e guerras é a palavra belikos. E a palavra bélicos é uma palavra que quer dizer aquela guerra intencional. A guerra vivida por esses países que fazem guerras com armamentos, pistolas, fuzis, mísseis, tanques, navios. De onde procedem as guerras que há dentro de nós? Você sabe que Tiago, ele era um observador. E ele observava a igreja dele, ele observava o ambiente eclesiástico dele. E ele, observando esse ambiente eclesiástico, ele começou a ver a natureza do ser humano. A natureza do ser humano em contender, em arrumar confusão. E o que isso desaguava, no que isso dava, no que isso resultava. Qual que era o resultado final da contenda? Você sabe que ontem foi o feriado de Tiradentes aqui no nosso país, no Brasil, né? E às vezes a gente tem que falar esse tipo de coisa, porque o vídeo vai longe, né? Mas eu estava na casa dos meus pais, visitando meus pais, e ali a minha irmã me deu a notícia: olha, o meu primo morreu, primo do marido dela, né, no caso. E aí me chamaram para falar algumas palavras ali no culto fúnebre daquela pessoa. Não conhecia, mas eu tive que ir até lá com missão pastoral. Fui até lá e falei algumas palavras. E ali, perguntando do histórico daquela pessoa, eles me disseram da bondade, da perseverança, da atitude meiga, e ali eu pude destacar essas qualidades ali naquela fala que eu tive. E eu fiquei pensando comigo depois: você já pensou se fosse o contrário? Se fosse uma pessoa briguenta, uma pessoa que ela arrumava contenda por tudo, demanda por tudo, não deixava passar barato nada. E o Tiago, ele observava essa natureza do ser humano. O ser humano, ele precisa forçar a natureza. Às vezes, nós temos uma ideia de que nesse mundo que nós vivemos, nós não precisamos forçar a nossa natureza, nós não precisamos tensionar a nossa natureza. Deixa correr solto. E o próprio livro de Tiago, ele diz o seguinte, que a natureza do homem, ela é terrena, ela é animal e demoníaco. Quando ela não está atrelada à natureza de Deus, ela é uma natureza terrena, ou seja, das coisas que vêm aqui dessa terra. Ela é uma natureza animal, ou seja, reativa, e ela é uma natureza demoníaca. Por quê? Quando você não é filho de Deus, você então se torna filho do diabo. E ele diz assim, ó: da onde que vem esses prazeres que militam dentro de vocês? Da onde que vem essa vossa cobiça? Da onde que vem? Aí ele diz assim, ó: os prazeres que vêm da vossa carne. Ou seja, a natureza de Deus, o fruto do Espírito de Deus é paz, bondade, benignidade, mansidão. Esses são os frutos do Espírito de Deus.
Mas tem o prazer da carne. O prazer da carne é essa daqui, ó, a natureza facciosa, é a natureza da briga, da arrogância, é a natureza lascívia, é a natureza maledicente, é a natureza, se você der vazão a essa natureza ela vai te jogar no buraco. Por quê? É a natureza que não leva desaforo para casa. É a natureza que quer ganhar vantagem. Então, tinha um pastor que eu ouvi ele muito tempo, que ele era secretário aqui de uma de nossas sedes administrativas, ele era uma pessoa ali que secretariava, e ele dizia o seguinte, que você tem que tomar muito cuidado quando você encontra uma super promoção, ele dava até o nome de galinha morta, e você quer ganhar a vantagem, porque quando você ganha a vantagem naquilo, tem sempre alguém perdendo por detrás. Então a gente tem que tomar cuidado com a nossa natureza. A natureza do ser humano, ela é uma natureza que ela tende a percorrer o caminho da facilidade. Ele diz ainda mais, ó, cobiçais no verso 2 e nada tendes, matais e invejais. Você cobiça, o indivíduo comprou uma casa nova, você cobiça a casa dela, o olho é grande, a grama lá do vizinho é sempre melhor que a sua. Você está com a família bagunçada, o vizinho está com uma família um pouco mais regulada, você cobiça a família dele. Tem que tomar cuidado, viu, amigão? Amiga, olha, vou falar para vocês, você quer que o seu marido te elogie, elogie o seu marido, trata ele bem. Se quer que a sua mulher te elogie, você não fica dando like, ó, não fica dando like lá para as mulheres do Facebook. Você tem que tomar cuidado. A rede social é boa, eu sou um crítico da rede social. Mas qual o crítico? Crítico da superexposição. Mas ela é uma bênção, porque a palavra do Senhor está chegando até você nesse momento. Mas se você desvaloriza a sua família e em detrimento disso valoriza uma outra pessoa, qual é o tipo de natureza, qual é o tipo de reação que você vai ter lá na sua casa? É justamente a reação de uma pessoa que ela está sendo colocada de lado. Então você não pode cobiçar. A cobiça é um dos mandamentos de Deus que nós temos que deixar de lado. A cobiça ela não faz parte da natureza divina, que Deus quer implantar essa natureza no ser humano. Não, a cobiça, ela é a incapacidade do indivíduo conseguir algo e querer, então, de forma fácil do outro. E nada vem fácil desse mundo. Você quer ser um médico? Precisa estudar. Você quer ser um pastor de igreja adventista? Vai precisar estudar. Eu mesmo, na minha época de estudante de teologia, precisamos vender livro ali na rua, aquela história toda. Aí fiz um vídeo esses dias atrás, aí você pode pegá-lo. Então, você quer ser um advogado, vai ter que pagar o preço. Você precisa pagar o preço, nada cai de graça na vida de uma pessoa. Então tem que tomar cuidado com isso. Diz ainda a palavra de Deus, ela continua, né? Que você matais. Mas como é que você mata uma pessoa? Você não está matando um indivíduo de armar uma cilada para ele. Mas você mata, com a língua. É a língua. O vilipêndio, essa palavra da língua portuguesa é interessante. O vilipêndio, o que é o vilipêndio? É você falar mal do outro. Você não pode ver a pessoa, você suscita, você destrói a pessoa. E tome cuidado com isso. Falar mal das pessoas. Tome muito, muito cuidado. Por quê? Você e eu somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos criou. E Ele nos criou à imagem e semelhança dele. Quando nós desconstruímos a imagem de alguém, matando ele com a nossa língua, com o nosso vilipêndio, falando mal, nós estamos matando o próprio Deus, nós estamos desconstruindo o próprio Deus, nós estamos rebaixando o próprio Deus, porque Deus é que nos criou, e se nós somos feituras das mãos de Deus, é a Ele que nós estamos matando também. O texto bíblico diz ainda mais, ele diz que invejais e nada podeis obter. Por quê? Você sabe que a palavra inveja é uma palavra latina, que ela tem o significado do seguinte, não ver, ou envidere. Ou seja, o indivíduo invejoso, ele não consegue enxergar o que está à sua frente. Na Divina Comédia, de Dante Alighieri, a inveja, ela só não é pior do que o orgulho. Então os invejosos na Divina Comédia, eles vagarão pela eternidade com os olhos
costurados, né? Por quê? Porque eles não tiveram a capacidade de se autoanalisar durante a vida e de se auto-julgar durante a vida. Ele sempre era o outro, né? Sempre é o outro. O problema é sempre com o outro. Não deu certo, é porque o outro não quis. Aquele emprego eu deveria ter conseguido, mas não deu certo, é porque o outro. É sempre o outro. O casamento meu não foi, mas a culpa é do outro. É sempre do outro. Eu tinha dinheiro do banco, mas apareceu aquela situação, aquela doença. Então, o outro sempre me levou ali a bancarrota. A inveja. A inveja é essa capacidade terrível, né? É o pecado que não se envergonha, a inveja. Então a gente tem que correr da inveja. Por quê? Os invejosos, diz a palavra de Deus, que eles invejam, mas nada eles conseguem obter. Eles lutam e fazem guerra e não conseguem ter. Por quê? O verso 4 diz o seguinte: porque eles são infiéis. O verso 3 diz que eles pedem mal. Eles pedem para invejar, eles pedem na cobiça, eles pedem nesse sentido. Agora, você sabe o que me deixa mais escandalizado nesse texto? E o que me chama mais a atenção nesse texto é o seguinte: é que ele não está falando para a gente de fora. Ele não está falando para a gente da secularidade. Ele não está invocando um indivíduo que ele anda no meio do tráfico de drogas. Ele não está invocando um indivíduo que ele anda no meio de orgias. Ele não está invocando um indivíduo que é um estelionatário. Aqui não, aqui ele está invocando os indivíduos que são membros de igrejas. O indivíduo de dentro é o indivíduo que está do muro para dentro da igreja, do portão para dentro da igreja. Ele está dizendo assim: olha o que está acontecendo entre vocês. Vocês têm uma missão maravilhosa. E a missão de vocês é da pregação do Evangelho, é de levar o Evangelho, é de constituir um reino, o reino do Senhor Jesus aqui nessa terra, já no coração, para ser transformado esse coração. E então o desdobramento desse reino vem no futuro, quando Jesus se manifestar. Mas o reino de Deus já começa agora no nosso coração, na conversão, na retirada desse coração de pedra e no colocar de um coração de carne, um coração piedoso, um coração compassivo, um coração que tem misericórdia das pessoas. E a palavra de Deus diz assim: vocês são infiéis, não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus, pois aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E o que é o mundo aqui? O mundo aqui é justamente essa conotação da carne. Não é essa estrutura urbi orbis, não, do urbis aqui, da cidade, não, ou do universo, né? Não. É justamente das coisas facciosas do mundo, do ambiente, da ética, da cultura que nós vivemos, do levar a vantagem. Ele está dizendo assim: você quer ser amigo de Deus? Então você deve abandonar essas coisas. Olha, a conversão, ela está para mudança de direção. Então o indivíduo que ele ia pela esquerda, quando ele se converte, ele volta pela direita. Ele é um indivíduo que, se ele gostava de mentir, ele não gosta mais, porque a mentira é coisa deste tempo, desta secularidade. Mas não mentir é a coisa de Deus, é da natureza de Deus. Se ele gostava de levar vantagem, ele já não gosta mais. Se ele gostava de ter uma vida dupla, ele já não gosta mais. Ele é uma nova criatura. E numa nova criatura, eis que faço novas todas as coisas. O livro do Apocalipse diz assim, que Deus, quando nós encontramos com Ele, e nós somos justificados pela fé no que? Nas promessas que o Senhor Jesus tem a nós, Ele nos faz novas criaturas. E essa nova criatura é aquela velha criatura que era filho da ira, filho deste mundo, dessa secularidade, e agora então ele se torna um filho de Deus. E quando ele se torna um filho de Deus, ele declara, como declarou o apóstolo Paulo: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o viver é em Cristo e o morrer é o lucro total dessa vida. Verso 5 ele diz assim, verso 5 não, vamos pular aqui, vamos para o verso 7. O verso 7 diz o seguinte: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não há nenhum tipo de provação, não há nenhum tipo de
situação que nos é colocada que nós não consigamos suportar. Antes, todavia, quando vem a provação, vem também a mesma porção no livramento, para que nós consigamos suportar aquela prova. Mas qual é a medida? A medida é da sujeição, é da humilhação, é de se colocar numa postura de não resolver os seus problemas. Você sabe que um dos maiores pecados que existem é o pecado da avareza. Por quê? O avarento, ele é um indivíduo que ele não crê que Deus pode ajudá-lo. E é por isso que ele acumula. Ele guarda. O avarento ele tem dificuldade de doar, ele tem dificuldade de dizimar, ele tem dificuldade de ofertar, ele tem dificuldade dessas coisas, porque ele acha que vai faltar para ele. Então ele diz assim, não, eu sou o meu próprio Deus. Eu sou o meu Deus, então eu vou fazer as minhas coisas. Eu vou manter a minha vida da forma com que eu acho melhor. Então existem milhões, e eu digo até mais, bilhões de pessoas que são avarentos, não só financeiros, mas são avarentos de tudo quanto é forma, jeito e maneira. Por quê? Se cuida-se da saúde sem a providência de Deus, você está colocando a sua vida nos seus conhecimentos. Ah, eu me pauto no meu conhecimento. Hoje em dia está na moda, né? Está na moda o quê? Aqui, a ciência. A ciência. Vamos fazer segundo a ciência. Segundo a ciência. Toma cuidado com isso. A ciência é importante. A gente precisa da ciência. Nós cremos no elemento científico, mas nós também cremos no elemento sobrenatural. E o elemento sobrenatural é a fé na promessa do Senhor Jesus. E olha o que diz a promessa do Senhor Jesus. Ela diz assim, tá aqui, capítulo 4, verso 7. Então você vai pegar a sua Bíblia, lá em Tiago, capítulo 4, verso 7, e você vai ler essa promessa de Deus para a sua vida e para a vida da sua família. Olha aqui, tá vendo? Tá aqui, 4, verso 7. Diz o quê? Sujeitai-vos a Deus. Está falando para resistir a Deus? Está falando para você se esconder de Deus? Está falando para você desobedecer a Deus? Não, está falando para sujeitar-se a Deus. Quando você se sujeita a Deus, você se sujeita a Ele, quando você o conhece, quando você tem um relacionamento com Ele. Quando você se sujeita a Deus, Ele provê força, mediante o Espírito dele aqui na terra, que é o Consolador. E essa porção do provimento, do eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, é desse poder que o diabo tem medo. Ele foge desse poder. Quando você invoca o nome do Senhor Jesus, o diabo desaparece da sua vida. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo. O diabo vai lançar a tentação, o diabo vai lançar a prova, o diabo vai colocar aquilo dali que você mais gosta na sua frente. Mas o que você vai fazer? Você vai clamar as promessas do Senhor e sujeitar-se a Deus. E ele diz ainda mais, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Quando nós chegamos a Deus, Ele nos chega também. Ele diz ainda mais, purificai-vos as mãos, pecadores, e vós que sois de espírito e de ano dobre, limpai o vosso coração. E como é que a gente limpa o coração? É lavando a vestidura no sangue do Cordeiro, que é o Senhor Jesus. Que promessa bonita, não? Deus tem uma bênção para cada um de nós. Depois você pode terminar de ler o capítulo 4 todo do livro de Tiago, essa bênção do Senhor, e eu tenho certeza que essa revelação ela te confortará e te dará maior esperança do que você já tem. Deus abençoe a você, abençoe a sua família, e nesse momento eu quero orar com você e entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Pai Santo e amado, nós lemos a palavra do Senhor ainda há pouco, meditamos no capítulo 4 do livro de Tiago, e ali então extraímos algumas promessas, algumas experiências e algumas lições práticas para o nosso viver diário. Que o Senhor, Pai, preserve a nossa vida. Para mim, o melhor do que eu tirei aqui é que, em primeiro, não podemos fazer guerra contra o Senhor. A nossa guerra é contra as hostes satânicas. E uma segunda lição que ficou para mim, Pai, é a questão
de sujeitar-se ao Senhor a cada dia. Me dê essa capacidade, também aquele que está ouvindo, que o Senhor toque no coração com o seu toque de amor e de bondade. Nos dê a sua paz, a sua bênção e a sua misericórdia quando necessário para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a você, querido, querida, e não se esqueça, viu? Nunca se esqueça, o justo viverá pela fé. Deus abençoe vocês.